E, gente, eu vou mostrar aqui, ainda que pelo programa, como que vocês podem fazer margem e utilizar essas próprias margens para poder servir como um guia, já que vocês não vão ter na casa de vocês a régua paralela, nem a régua T. Vamos lá. Primeira coisa, a gente, para fazer as margens, a gente precisa saber que nós temos, na parte de cima, 7 milímetros. Aqui na lateral, 7. Aqui embaixo, 7. E aqui, desse lado, a gente vai ter 25 milímetros. Então, a gente vai vir com a nossa régua, com os nossos esquadros, caso eles sejam graduados, né, tenham medida, e vamos medir da ponta até aqui, onde que dá 25, da ponta até aqui, onde dá 7, a mesma coisa embaixo e em cima. Aí aqui no caso, eu vou criar uma linha e vou colocar ela, aqui pelo programa é um pouquinho mais fácil, porque eu não preciso ficar medindo. Eu posso só colocar ela aqui na medida certinha, e o mesmo eu farei com as outras. E da mesma forma que eu estou fazendo aqui, vocês também poderão fazer, que vai ser fazer uma linha maior do que vocês precisam de fato, e aí depois vocês vão somente, sem nenhum problema, apagar as sobrinhas, tá bom? Então, deixa eu tirar aqui, tirar aqui, tirar aqui. E aí, olha só. No caso dessa daqui de baixo, eu preciso colocar ela com 7 de diferença também. Então, vou colocar aqui. Olha só, prontinho. Opa, a de baixo eu apaguei ela em algum momento. Não apaguei não, ela está aqui, haha, porque está muito fininho. E olha só, o que eu posso fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, e deixar do tamanho correto. No caso do papel, o que vocês fariam aqui? Apagariam as bordinhas todas. O que eu estou fazendo é basicamente a mesma coisa, só que aqui, claro, de forma virtual. E temos aqui as nossas margens. Deixa eu só trocar essa cor aqui, porque ficou em verde. Vamos colocar tudo em preto. Depois que eu fiz, eu posso vir aqui, ó, e aumentar a espessura da minha linha. Prontinho, minha margem está feita. E aí agora a gente tem uma outra coisa a se fazer, que é a nossa legenda. A nossa legenda, a gente vai ter ela como medindo 4 centímetros ou 40 milímetros. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, e marcar desse ponto para cima até chegar no 40. Ou eu posso simplesmente vir aqui com a minha régua, meço onde dá 40 em relação à margem, do outro lado 40 em relação à margem e fazer a minha legenda. Então aqui no caso, temos 178, né, que é a diferença que a gente tem aqui dessa nossa margem, por 40. E aí a gente vai ter as nossas linhas. Vou fazer elas aqui no tamanho.
E cada uma delas vai ter o equivalente a 1 centímetro ou 10 milímetros. Então, a gente pode vir aqui, ó, e definir a partir daqui, descer 10, e depois descer 10, e depois descer 10, e depois descer 10. A gente tem essa possibilidade. Eu vou fazer aqui de forma manual de colocá-las. E aí vou colocar aqui, vou fazer a medida delas. Aí no papel é muito mais fácil, é só vocês medirem de um em um, de um em um, e aí rapidinho vocês chegam no resultado. Eu aqui vou fazer uma espécie de régua, que também vai funcionar para mim. Perfeito. Aqui nós temos um bloco de 40 por 40, que vocês vão fazer também de forma medida, né, por assim dizer, que vai ficar desta maneira aqui. Prontinha a folha de vocês, tá perfeita. Então nós temos 7, 7, 25, 7, 10, 10, 10, 10, e aqui nós temos 40 milímetros por 40 milímetros. Lembrando, e aí a gente pode dizer que essa distância daqui até aqui, eu vou colocar aqui em formato de cota, só para vocês terem uma lembrança aí das nossas cotas, né? Essa medida daqui até aqui, ela tem 178 milímetros. Mas a gente nem precisa fazer essa conta. Sabe por quê? Porque já é natural aqui da margem. É só a gente fazer com esses 40 aqui que a gente tem de altura. Tá legal? Então, essa é a nossa folha, essa é a nossa margem. E aí, gente, o mais importante que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte. Como que eu vou, professor, se eu não tenho na minha casa a régua paralela, eu não tenho régua T, como é que eu vou fazer para poder utilizar os meus esquadros nessa folha? Qual que é a minha recomendação para vocês? Isso é claro que é um pouco mais difícil do que utilizar a régua paralela, porque ela é uma coisa que serve para poder facilitar a nossa vida. O objetivo dela é esse. A gente vai, então, utilizar as próprias linhas que nós temos aqui. Por exemplo, se eu quero traçar 30 graus, eu posso vir aqui, posicionar o meu esquadro na minha linha que eu tenho aqui, ó. E aí eu vou fazer uma linha de 30 graus a partir dessa minha linha aqui. Então, eu vou lá pegar o meu lápis e vou traçar aqui uma linha. É como se eu fosse pegar aqui, ó, e traçar seguindo essa mesma direção. Tomando cuidado para ele estar sempre alinhado todo nessa minha linha. Ah, professor, mas eu quero fazer ele deitado. Sem problema. A gente, imaginando a nossa folha aqui deitada, deixa eu só agrupar tudo isso. Vou virar aqui a folha. Vou virar minha margem. Aí, no caso aqui, ó, vou só ajustar no de vocês. Vocês só vão virar a folha. Gente, o que vai ser feito agora? Mesma coisa. Quero utilizar meu ângulo de 45 graus. Vou pegar o meu esquadro, virar ele, posicionar aqui na minha margem. E eu chego bem pertinho da margem aqui para eu poder ter um alinhamento. E utilizo a minha própria linha da margem como um alinhamento perfeito para que eu faça toda a minha imagem. Tá legal? Então é muito simples. Vocês vão utilizar as próprias linhas das margens para poder utilizar os esquadros de vocês na angulação que vocês quiserem, na angulação que vocês precisarem.
Só isso, gente, é bem tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falem que a gente vai junto tentar resolver, tá legal? Então, tá aqui a nossa folha prontinha que a gente criou. Nós temos as numerações aqui, né? 25 na esquerda, 7 milímetros em todos os outros lados. A nossa legenda, onde nós teremos aqui 178 milímetros, que vai ser o resultante, né, da nossa margem, então não tem erro. 40 milímetros por 40 milímetros aqui nesse quadrado e 10 milímetros em cada uma dessas 4 linhas. Só isso e assim a gente tem a nossa margem, tá legal? Dúvidas? Podem me falar que eu vou estar aqui à disposição. Beijinhos.